Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Câmara Debate. Em tempos de discussão sobre mudanças climáticas, um dos temas em pauta é a regulação do mercado de crédito de carbono no Brasil. Segundo especialistas, ele é um dos mecanismos mais eficientes para a redução das emissões de gases do efeito estufa, ao mesmo tempo em que promove o crescimento econômico e garante a competitividade do país nos mercados internacionais. Mas se é tão vantajoso assim, por que ainda não foi regulado? Recentemente, o governo federal apresentou para o Congresso a sua proposta para o mercado de carbono, fruto de uma discussão que envolveu 10 ministérios diferentes. Mas afinal, o que é e como funcionará esse mercado? Como o Legislativo pode contribuir para que sejam aproveitadas as oportunidades desse mercado, que promete até o ano de 2030 receitas de mais de 120 bilhões de dólares? Eu sou William França e para nos ajudar a compreender melhor esse tema, eu recebo aqui a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, e o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Muito bem? obrigada. Eu vou começar com a senhora, deputada. A senhora é autora de um requerimento para que acontecesse aqui na casa uma audiência pública, onde foi debatido justamente essa questão da regulação do mercado de crédito de carbono. Mas antes da gente falar um pouquinho de como foi a audiência, eu queria que a senhora, por gentileza, nos ajudasse e ajudasse aos telespectadores a entender, afinal, o que é esse mercado de crédito de carbono, por favor. Mercado é um mercado comum, né? Quer dizer, onde se coloca ali, se tem oferta e ao mesmo tempo procura. No mercado de carbono, o que se tem é uma oferta de busca, uma procura, uma demanda, né? Por redução de emissões de gases de efeito estufa e ao mesmo tempo há pessoas que vão fazer sequestro, vão fazer redução e ofertar isso em forma de moeda, né, um papel de crédito de carbono para se colocar no mercado que vai ser precificado, né, vai ter um preço, vai ter um valor econômico, essa redução ou essa mitigação, né, de efeito de emissão de gases de efeito estufa, vai ter um preço, vai se colocar no mercado. Alguém que está precisando, porque está além do que deveria estar emitindo, não está conseguindo fazer redução de emissão de gases de efeito estufa, tem uma meta para cumprir, vai ao mercado comprar de quem está fazendo sequestro, de quem está fazendo redução de emissão, né? Então é basicamente isso. Pessoas vão estar buscando comprar esses créditos, vira crédito, vira valor econômico e vai ter gente buscando comprar para poder garantir cumprimentos de metas e ao mesmo tempo vai ter gente ofertando, porque conseguiu fazer redução na sua empresa, sequestrando, né, deixando de fazer emissão ou nas florestas ou de outras formas, né? Quer dizer, então nós temos aí um mercado, né, complexo à medida em que trata do mundo inteiro, fazendo essas ofertas. É um processo que deve ser global, que deve ser muito bem medido, verificado, relatado, monitorado, para garantir segurança jurídica, para garantir credibilidade nas informações, para garantir que de fato aconteça. A diferença nesse mercado de carbono dos outros mercados é que aqui não se tem intenção de lucro, né? Aqui se tem um outro objetivo, que é o objetivo de garantir que de fato ocorra uma redução, uma mitigação na emissão de gases de efeito estufa, né? Então estamos falando aí do dióxido de carbono e equivalentes, para garantir o quê? Que se tenha de fato um controle do aquecimento global e da mitigação das mudanças climáticas. Então o objetivo é esse, né? Mas ao mesmo tempo, como nem todas as empresas, nem todas as atividades econômicas conseguem ao mesmo tempo fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, isso vai ocorrer paulatinamente, de forma progressiva, é preciso ter pessoas e estados, municípios, empresas voltadas para garantir mitigação, redução. Muito, né, bem. Já já a gente vai explicar melhor como é que são as propostas para que esse mecanismo todo funcione. Perfeito. Eu gostaria de ouvir o deputado Amon Mandel, o mais novo parlamentar aqui da casa, tem apenas 22 anos. O senhor teve um período de vereança em Manaus, né, e participa da Comissão de Amazônia, já foi membro da Comissão
de Meio Ambiente e também está acompanhando esse assunto muito de perto, também requereu uma audiência para tratar desse tema da regulação do mercado, mas com um viés econômico, né? O senhor tem essa preocupação, por favor. Bom, vamos lá. Quando a gente fala do mercado de carbono, a gente fala de uma ferramenta que foi criada para combater ali as mudanças climáticas e todas as consequências que elas trazem. Uma das principais consequências que as mudanças climáticas trazem é justamente a mudança na nossa forma de negociar produtos e escoamento, a forma de se deslocar, a forma de se educar e assim por diante. Falar disso é falar, portanto, de criar alternativas socioeconômicas e ambientais para evitar esse impacto para início de conversa. Falar de um mercado de carbono é falar de uma ferramenta para reduzir o impacto ambiental. Porém, reduzir esse impacto não vai resolver a raiz do problema, que é a atividade econômica por si só. Por esse motivo, nós temos outros projetos de lei voltados a questão das soluções baseadas na natureza e temos também uma preocupação na regulamentação tanto do mercado voluntário quanto do mercado regulado de carbono de trazer benefícios sociais que trabalhem ali a questão da mudança de matriz socioeconômica na região norte e no país como um todo. Ela pode ser uma ferramenta de mitigar na região dos senhores essa questão da desigualdade ou dos problemas enfrentados lá, como desmantamento, né? Trocar de atividade. Exatamente. Né? Por isso é importante, no momento do debate sobre o mercado de carbono, ter o cuidado para não desvirtuar a sua essência. Assim como ele não foi criado para que nós possamos obter lucro ali ou criar por si só uma nova atividade econômica, ele também não foi criado para aumentar a arrecadação do governo. Ele foi criado para combater um problema social. E é dessa forma que devemos guiar essa discussão, fazendo com que tudo aquilo que a gente obtém através do carbono seja revertido em benefícios sociais. Perfeito, é exatamente isso. Teve uma discussão, inclusive, por ocasião da reforma, né, tributária na Câmara dos Deputados, de se fazer taxação, né? Taxar quem emite gases, né, de efeito estufa. Taxar as empresas, taxar o contrário do que se propõe o mercado. Mas o que se teria com isso aí? Se teria uma receita para o governo, que poderia muito bem não se reverter de fato no grande objetivo que é o de garantir redução de gases de efeito estufa para mitigar a crise climática, não é? Porque o curioso desse mercado, os senhores me corrijam se eu estiver errado, é que ele estimula que as pessoas, que as empresas, no caso, os grandes poluidores, não emitam. Ela é um estímulo ao contrário, né? Sim. Quanto mais economia fizer, quanto menos gases, mais crédito ele obtém, não é isso? Perfeitamente. Mais ou menos. Na verdade, existem duas formas ali, duas abordagens diferentes dentro do mercado de carbono, o mercado voluntário e o mercado regulado. O mercado regulado é justamente aquele que trata como obrigatórias as metas para redução. Então, você reduzindo dentro do mercado regulado, nos setores ali em que são previstos nesse projeto de lei, não necessariamente você vai ganhar um retorno financeiro. O retorno financeiro você ganha através do mercado voluntário ou através das trocas ali dessas cartas, como a deputada falou, das cartas de crédito de carbono. Quer dizer, você tem uma meta obrigatória de redução para determinado setor econômico e por incapacidade ali de tecnologias que consigam atingir esse nível de descarbonização, outro setor que conseguiu reduzir mais do que a sua meta consegue vender ali esse crédito e compensar a emissão de carbono do setor que não conseguiu. Mas nesse caso aí, deputada Moon, se a gente observar, nós vamos ter ao mesmo tempo setores demandando o crédito, né, para poder compensar aquilo que aquele setor não conseguiu reduzir, né? Mas vamos ter setor que, na verdade, vai estar ocupado em fazer, de fato, a redução para ofertar transformar essa redução, né, em crédito de carbono. Do debate. Não podemos matar o que está posto hoje no mercado projeto de voluntário. lei, o que está posto no projeto de lei, mas não mata o mercado voluntário. O que está posto no projeto de lei, que já está tramitando no Senado, com um substitutivo da senadora Leila Barros. Que é esse que o governo colocou. Só para a gente explicar para o telespectador, o governo fez essa proposta que eu fiz referência no início e resolveu passar para o Senado, fazer uma ou juntar no processo
no projeto que já estava em discussão lá, que era o mais adiantado de todos, não é isso? O Senado tem 5 projetos tramitando, a Câmara dos Deputados tem mais outros, mas esse do Senado, com a senadora Leila Barros, né, é o que mais evoluiu e ela apresentou um substitutivo que melhor atende. Numa audiência pública que realizamos, isso ficou muito claro, pelas falas dos especialistas, pelas falas de representantes, inclusive dos povos originários, povos indígenas, das comunidades que já estão tratando já no mercado de carbono do ponto de vista do mercado voluntário. Portanto, pessoas que já têm experiência analisam, e entidades também especialistas analisam que esse substitutivo da senadora Leila é o melhor tratado até mais agora, equilibrado. embora apresente problemas que precisam ser corrigidos, né? Mas a Câmara vai caber, esse projeto está no Senado, Sim, sim. e a expectativa é que ele seja aprovado lá ainda este ano, Sim. e depois ele virá aqui para a Câmara para uma revisão, não é isso, deputado? Exatamente, é ali que nós vamos corrigir eventuais distorções que podem ocorrer. Nós vemos ali uma diferença ali na abordagem desse projeto de lei, como no que diz respeito à questão do mercado voluntário e regulado. O início do projeto de lei da senadora Leila, ele veio ali com um viés, por influência do governo federal, muito voltado apenas para o mercado regulado. Posteriormente, nós tivemos ali correções nesse texto, após debates com a senadora, que incluiu ali exceções para o mercado voluntário. No entanto, nem todas as hipóteses foram previstas, pelo menos até a última versão do texto que foi liberado pela senadora. A gente tem algumas deficiências nesse projeto de lei no que diz respeito, por exemplo, ao mercado de carbono advindo da floresta em pé ou de áreas ali recuperadas, de áreas ali reflorestadas, por exemplo. E aí a gente perde com isso, com essa visão que não foi incluída no projeto, um benefício muito grande que o mercado de carbono pode trazer para a nossa sociedade, para mim, para você e para todos que estão nos assistindo. Que Isso, sobretudo na região dos senhores, na região amazônica. Exatamente, o benefício de evitar o desmatamento ou de conseguir recuperar áreas degradadas. Ele não pode se ater apenas à parte ali da indústria e da descarbonização por si só, né? Muito bem. E, na verdade, essa parte das indústrias, né, na verdade, corresponde a 25% do que o país emite de gases de efeito estufa. E o projeto está muito voltado para isso. Essa é uma das grandes críticas, né? E os outros 75% estão onde? E aí os outros 75% vêm do desmatamento, vêm do agronegócio, da agricultura quando não é sustentável, vem de resíduos sólidos, resíduos não reutilizados, né? Portanto, então tem um outro universo para ser cuidado, né? Do combustível fóssil. Isso, a maior parte desse impacto ambiental, além da questão da energia, vem também ali e das atividades legais ou ilegais que fazem ali a mudança da finalidade do uso da terra, né? Então a gente tem ali a atividade da mineração, a gente tem ali um agro não sustentável e temos ali 2 caminhos diferentes a serem seguidos. Existem investidores no agro e pessoas que trabalham nessa área que têm práticas sustentáveis e um cuidado, e existe quem exerce essa atividade de maneira ilegal. Isso traz um impacto social devastador. Se a gente focar apenas nos 25% dessa emissão, a gente vai estar limitando o PL do mercado de carbono a um benefício a um viés que, embora seja positivo, poderia ser maior. A justificativa que tem sido apresentada, né, é de que o projeto de lei ele não pode tratar todos os setores individualmente ou expressar no projeto todos os setores e que depois isso vai ser regulamentado exatamente para não engessar. À medida em que vai ter determinado setor que vai chegar a um determinado momento que não vai mais precisar daquela regulação, né? Já vai ter atingido a sua meta, essa discussão vai ter chegado a um carbono zero, por exemplo. Aqui, né? no Congresso, essa discussão se arrasta há pelo menos 10 anos, né? Então, desde 2009. Se não se resolver, desde 2009... Nós estamos todos unidos hoje para, em todas as partes consensuais do projeto, acredito, aprovar com a maior celeridade possível. Há um consenso aqui na casa, e acredito que a deputada concorda comigo, é que nós precisamos passar algo, independentemente, ainda que nós a gente não abarque todos os setores que em tese precisariam, alguma coisa a gente já tem que fazer. Então, tudo aquilo que já é consensual, a Câmara dos Deputados já pretende aprovar. Sim, até porque nós observamos na audiência pública que realizamos, o deputado Amon também participou da audiência, junto com o deputado Lebrão, de Rondônia, né, que também
foi coautor do requerimento, é de que os dissensos não são tão grandes. É possível, num curto espaço de tempo, para garantirmos essa regulamentação o quanto antes, tratar no projeto de lei, eu penso que esse substitutivo, e é isso que nós temos escutado da senadora Leila, contempla muito bem, basta apenas contemplar algumas questões. Por exemplo, ele não pode tratar o sistema, o mercado e o sistema, né, que vai gerar esse mercado, vai fazer a governança desse mercado, como sendo federal, tem que tratar nacionalmente. E aí incluir também os estados subnacionais nessa representação da governança. Há uma discussão maior de incluir os estados à medida em que essa é uma política ainda que está na atribuição das esferas, né, estaduais. E também, evidentemente, incluir as comunidades afetadas, né? Nós temos uma preocupação, e de modo muito especial eu tenho essa preocupação, pela Frente Parlamentar da Transição Justa, que eu presido, de que busquemos garantir concretização de direitos sociais, né, de justiça social, de justiça climática para as comunidades mais afetadas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as que estão, de fato, sendo afetadas pelas mudanças climáticas, as que estão sendo afetadas por esses projetos, evidentemente, né, de sequestro de carbono e, portanto, precisam ter assento, ter voz, participar, acompanhar, né, nessa governança. Exatamente. E o que a gente vê hoje é uma crítica na tramitação do projeto de lei, dos projetos de lei do mercado de carbono, quanto a escutar essas vozes dos povos originários, indígenas tradicionais, comunidades ribeirinhas e assim por diante nesse processo. A gente vê um viés ali para aumentar a arrecadação do governo, ao invés de se dedicar ao máximo em reverter isso em benefício social. E isso, aumentar a arrecadação não quer dizer necessariamente que isso não vai trazer um benefício social, mas é algo muito mais distante. A gente poderia, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação, mas criando, por exemplo, um fundo que fizesse ali, que já tivesse critérios para a destinação desses recursos, destinar, por exemplo, para o combate às desigualdades regionais ali nessa nossa região ou no país como um todo. O que importa é que a gente use isso para resolver o problema social e não apenas para aumentar a arrecadação do governo. Muito bem. E sempre vinculado, William, à questão mesmo climática. Não dá para... Nós temos hoje um avanço que foi a redução, esse ano, né, no novo governo, a redução do índice de queimada, né, de desmatamento na Amazônia, desmatamento no país inteiro. Uma redução grande, bem expressiva. Por outro lado, isso não vai se manter se não tiver ali alternativas econômicas sustentáveis sendo financiadas, implantadas, estimuladas. A população amazônica é uma população extremamente pobre, que vem, na verdade, ao longo do tempo, sendo afetada pela lógica do desenvolvimento ali, que é a lógica da preservação. O Acre é um dos estados mais preservados do país, né? O Amazonas tem a mesma dificuldade, todos os estados ali têm a mesma dificuldade, de oferecer à sua comunidade, à sua população, alternativa de emprego verde. Né? Isso. E como eu havia falado, é um montante bastante expressivo, né? 120 bilhões de dólares até o ano de 2030 é um dinheiro considerável, né? Sim, em outras estimativas tem até uma estimativa superior a isso. Eu ouço há muito tempo conversas sobre o mercado de carbono, mas não vejo o benefício chegando na ponta. O fato é que o ribeirinho, a pessoa que mora no estado do Amazonas, no Acre, em Roraima, em Rondônia, precisa colocar comida na mesa. E se a gente não oferecer uma alternativa econômica para essas pessoas, se a gente não oferecer algo para que elas não desmatem, elas vão recorrer a derrubar a madeira, a uma mineração ilegal, o que quer que seja, para sustentar a sua família, para matar a sua fome. E é essa a nossa luta, para que os benefícios do mercado de carbono sejam, de fato, revertidos em benefícios sociais e não em algo mais distante da nossa população que posteriormente pode ser desvirtuado. Falar de combate ao desmatamento e mudanças climáticas é falar também de problemas sociais, é falar de fome, é falar de criminalidade, é falar que terras que estão lá no estado do Amazonas sofrendo com as atividades ilegais, com o desmatamento, eram terras, por exemplo, do Escobar. São terras onde a gente tem a atuação em cadeia de organizações criminosas, no tráfico humano, na mineração ilegal e no desmatamento. Muito bem. Nós já estamos, o debate está excelente e já estamos caminhando para o nosso final. Eu queria saber dos senhores, há uma questão que
pelo que eu observei nos estudos que eu fiz, de que há uma preocupação muito grande de o Brasil ter capacidade de certificar e de ele ser autônomo nessa certificação e na emissão desses dados. E para isso precisaria de um órgão regulador. Vamos ter mais um estatal aí? Como é que é isso? São desastres. A gente não pode inventar um novo órgão regulador e entrar em descompasso com o resto do mundo. Esse foi justamente o problema de 2015 para trás, quando o crédito de carbono era entendido, na verdade, como algo advindo ainda do protocolo de Kyoto. Até 2015, a gente não via benefícios na ponta, hoje nós vemos, mas ainda poucos, né? Justamente porque naquela lógica eram os países do hemisfério norte pagando para os países do hemisfério sul não desmatarem. Isso nunca funcionou porque cada um queria criar o seu critério e criou-se ali um ambiente onde se inviabilizou a ideia do mercado de carbono. Se a gente partir para entrar em descompasso com o resto do mundo, o nosso crédito de carbono pode acabar não sendo aceito a nível internacional. Isso seria um desastre total. O que vale é, sim, dentro do mercado regulado, a gente tem que ter uma organização, critérios, e ali já tem no projeto de lei da senadora Leila, tratando ali de forma separada o que a gente chama de crédito de carbono só dentro do voluntário, né? E considerando como um valor mobiliário o mercado regulado. E aí, sim, faz sentido a gente criar alguns critérios e ter uma autoridade, mas não como uma autoridade certificadora, por exemplo, ao nível de uma Verra, por exemplo. A Verra e outras instituições a nível internacional seguem ali um padrão internacional. Se a gente tiver mais uma certificadora, a gente pode correr um risco. Né? Eu tenho uma visão de que é preciso ter, sim, um órgão que faça, né, essa coordenação federal, nacional, né, de modo que se tenha ali uma contabilidade nacional. Porque há, inclusive, nesse meio, já está mais do que identificado, que determinados créditos de carbono vendidos, né, para determinadas instituições no país e fora do país, acabam sendo vendidas ao mesmo tempo também para outras instituições. E viram chamados de greenwashing, é uma lavagem do alguns verde. Chamam também de zumbis, né? Carbono zumbis, né? Mas dizer, então o você fato tem de ao nós mesmo precisarmos tempo de uma autoridade para regular não quer dizer ter uma autoridade para certificar o crédito de carbono. A certificação ela tem que ser sempre externa, né? Exatamente. E já há mecanismos globais que tratam exatamente a gente disso. não pode tentar com uma A regulamentação gente está falando de coisa distinta. A certificação ela é sempre deve ser sempre externa. Exatamente. Então, a partir acho de que a gente padrões tá na mesma aferidos, conferidos, inclusive, essa né? certificação internacional, ela exige que o Estado reconheça a validade desse crédito. Por quê? Justamente para evitar ali que a gente tenha crédito de carbono, mais de um crédito emitido quanto ao mesmo projeto, né? Usam, inclusive, um espaços públicos, terras indígenas, né? Fazem uma propaganda de que estão fazendo... e que, na verdade, não é legal, não é real. Mas como não há essa autoridade nacional para fazer essa regulação, né? Para fazer essa contabilidade uma fiscalização, nacional, isso. Uma fiscalização. Já existe o termo do greenwashing, né? É como se fosse uma lavagem de dinheiro verde, né? Ter cuidado com isso para que justamente o mercado de carbono não vire uma forma de greenwashing, de fazer uma propaganda de uma solução ambiental que, na verdade, não resolveria nada. A gente tem hoje dois caminhos a serem seguidos no país. Um vai fazer com que o mercado de carbono, de fato, traga benefícios para a população lá nos nossos estados, no Acre, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, a população ribeirinha, a população indígena, a população tradicional. E outro vai fazer com que o mercado de carbono vire uma forma de arrecadação para o governo e uma política de greenwashing, uma política que não vai trazer benefícios sociais de verdade na ponta, ou que vai trazer menos benefícios, né? Muito bem. Encerramos o nosso tempo e eu gostaria de rapidamente ouvir as suas considerações finais e da importância de o Congresso tratar desse tema. Rapidamente, por favor. É urgente a regulamentação. Já há um amadurecimento nesse tema. Tem alguns dissensos devidamente identificados, precisamos tratá-los, basicamente em relação à governança, tratar como sistema nacional e não federal, a incluir as comunidades, os segmentos mais afetados, a de fato garantir que o recurso aí
utilizado, gerado, possa de fato ser revestido em benefícios para as comunidades afetadas e em criação de novas alternativas de desenvolvimento para essas áreas. Basicamente isso, mas é urgente. Muito obrigado, deputada Socorro. Deputado Amon. Muito obrigado a todos pela possibilidade e pela oportunidade de estarmos aqui debatendo. E eu quero deixar a reflexão para você. O que você prefere? Que nós tenhamos um futuro onde as populações sejam recompensadas pela sua preservação diretamente, ou um futuro onde isso simplesmente se reverta em impostos e a gente não saiba para onde isso vai. É preciso ter consciência de que o projeto de lei do mercado de carbono e todas as outras iniciativas que visam preservar o meio ambiente visam justamente isso, preservar o meio ambiente, ajudar a sociedade e não preservar as contas do Estado. Muito bem. Senhores, muitíssimo obrigado. E eu conversei aqui com a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, e com o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, sobre as questões que envolvem o mercado de crédito de carbono no Brasil. Quer saber mais sobre esse tema? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção.